O clima pesou de vez e o que era para ser apenas uma conversa de comadres virou o estopim para uma série de confrontos que ninguém esperava. Zilá abriu o peito para Sinara e não conseguiu mais esconder que o coração está balançando. Ela sente o peso da paixão de Ronei. É um sentimento que queima, que incomoda e que traz uma sensibilidade que ela tentava sufocar a todo custo. Sinara ouviu tudo com aquele olhar de quem sabe que onde há fumaça, há fogo. E o fogo da paixão de Ronei está prestes a causar um incêndio na vida de todos ao redor. Essa confissão mexeu com as estruturas da casa e deixou claro que a lealdade de Zilá está por um fio. Enquanto isso, o clima de trabalho entre Agrado, Duda e Leandro parecia profissional, mas a tensão por baixo dos panos era evidente. Eles gravaram juntos, mas cada olhar trocado entre Leandro e Agrado dizia mais do que qualquer roteiro. O desejo está ali, escondido sob a máscara do profissionalismo, esperando um deslize para explodir em algo muito mais perigoso. Longe dali, o sofrimento de Alaorzinho ganhou voz. Ele não aguentou mais o sufoco e desabafou com Alaor. O assunto era Janete. O nome dela saiu como um veneno da boca dele. Ele despejou toda a amargura, toda a frustração e a inveja que sente dessa situação que parece não ter fim. Alaor ouviu o desabafo do filho com o semblante carregado, sentindo que a paz da família está por um fio. A sombra de Janete persegue Alaorzinho e ele não consegue se livrar desse sentimento de inferioridade que o corrói por dentro. Mesmo com todo esse caos emocional, os preparativos para a viagem em família continuaram. Zilá, Nayane e Alaorzinho tentavam manter as aparências. Eles arrumavam as malas, mas o clima era de despedida forçada. A viagem, que deveria ser um momento de união, cheirava a fuga. Nayane estava ansiosa, mas mal sabia ela que o destino tinha planos muito mais cruéis preparados para aquela tarde no aeroporto. A tensão subiu de nível quando Eduarda finalmente ficou frente a frente com o sol. O encontro foi gélido. Carregado de uma energia negativa que cortava o ar, Eduarda não conseguiu disfarçar o desconforto. A presença de Sol é uma ameaça constante, um lembrete de tudo o que pode dar errado. Mas o verdadeiro choque aconteceu no aeroporto. Nayane estava pronta para partir. Pronta para deixar os problemas para trás quando João Raul surgiu do nada. Ele apareceu como um fantasma do passado para a sombra, lá, no momento mais crítico. A surpresa de Nayane se transformou rapidamente em pavor. João Raul não estava ali para se despedir. Ele estava ali para marcar território, para mostrar que ela não escaparia tão fácil dos seus jogos de poder e manipulação. O aeroporto se tornou o cenário de um embate silencioso, mas mortal, onde cada palavra de João Raul era uma facada nas expectativas de liberdade de Nayane. No estúdio, a situação entre Leandro e Agrado chegou ao limite. Leandro não aguentou a proximidade e avançou. Ele beijou Agrado com uma intensidade que paralisou o tempo. Foi um beijo de posse, de desejo acumulado, de quem não aceita um não como resposta. Mas o choque veio logo depois. Agrado se afastou com brusquidão. Ela não cedeu ao charme dele. Ela foi direta, fria e agressiva em suas palavras. Ela afirmou categoricamente que não está pronta para se envolver com ninguém. O fora foi humilhante para Leandro, que se viu rejeitado diante de seu próprio ego. O clima de romance se transformou em um campo de batalha de egos feridos. Agrado mostrou que não é um troféu a ser conquistado, deixando Leandro em um estado de fúria contida que promete vingança. Ele não é o tipo de homem que aceita ser desprezado. E Agrado acabou de pintar um alvo nas próprias costas. Enquanto uns brigavam por desejo, Eduarda enfrentava o seu maior pesadelo. Ela confrontou Valéria. O embate foi direto ao ponto, sem rodeios. Eduarda despejou toda a dor e o ódio acumulado por anos. Ela questionou Valéria sobre o abandono. O porquê de ter sido deixada para trás, como se fosse um fardo, um lixo. Valéria tentou se explicar, mas as palavras eram vazias diante da devastação de Eduarda. O choro de Eduarda não era de tristeza, era de uma alma quebrada pela traição da própria mãe. Ela ficou devastada, sentindo o peso da rejeição esmagar seu peito. A conversa não trouxe cura, trouxe apenas mais feridas. O ódio que Eduarda sente por Valéria atingiu um ponto de não retorno. Ela percebeu que as respostas que buscava nunca seriam suficientes para apagar o trauma de ter sido descartada. A situação no aeroporto só piorava. Nayane sentia o cerco se fechar. João
o Raul não recuava. Ele usava cada fraqueza dela para mantê-la sob controle. Zilá e Alaorzinho assistiam a tudo sem saber como reagir. A viagem de família estava se transformando em um pesadelo público. A inveja que Alaorzinho sente de toda essa atenção voltada para os problemas dos outros só crescia. Ele queria ser o centro das atenções, mas era apenas um espectador da destruição de Nayane. Zilá, ainda sensibilizada pela paixão de Ronei, sentia que o mundo ao seu redor estava desmoronando. A traição dos sentimentos, a pressão social e a presença intimidadora de João Raul criaram um ambiente tóxico. Ninguém ali estava seguro. A viagem que prometia ser um recomeço agora parecia o início do fim para todos eles. Eduarda, em seu estado de devastação absoluta, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não aceitaria mais as migalhas de Valéria. O confronto deixou marcas profundas e a sede de vingança começou a ocupar o espaço da dor. Se Valéria a abandonou, ela faria Valéria se arrepender de cada segundo longe. A raiva de Eduarda é um combustível perigoso. Ela olhou para Sol e viu nela o reflexo de tudo o que perdeu. O ódio entre as duas é quase palpável. Sol sabe que Eduarda é uma bomba prestes a explodir e está pronta para usar isso a seu favor. A guerra entre as mulheres daquela família está apenas começando e não sobrará pedra sobre pedra. A agressividade nas palavras de Eduarda mostra que ela não tem mais nada a perder. E uma mulher que não tem nada a perder é a criatura mais perigosa que existe. A rejeição de Agrado contra Leandro repercutiu como um trovão. Ele se sentia atraído pela própria confiança. Como ela ousava dizer não para ele? A discussão que se seguiu foi feia. Ele acusou Agrado de estar jogando, de estar se fazendo de difícil para valorizar o passe. Agrado rebateu com uma agressividade que calou o estúdio. Ela expôs a arrogância de Leandro e deixou claro que ele não passa de um homem desesperado por validação. O clima de trabalho foi destruído. A parceria com Duda agora estava manchada pelo rancor. Leandro saiu dali com o sangue fervendo. Ele vai encontrar um jeito de destruir Agrado, de fazê-la pagar pela humilhação que o fez passar. A traição profissional e pessoal agora andam juntas nessa trama de poder e desejo não correspondido. Zilá voltou para casa com a cabeça latejando. A confissão feita para Sinara não saía de sua mente. Ela sentia que tinha traído a si mesma ao admitir que Ronei mexia com ela. O peso daquela paixão é uma âncora que a puxa para o fundo. Sinara, por outro lado, começou a usar aquela informação para seus próprios interesses. A fofoca é uma arma poderosa e Sinara sabe exatamente onde atirar para causar o maior estrago possível. A inveja que ela sente da posição de Zilá é o motor de suas ações silenciosas. Zilá confia na pessoa errada e essa traição vai custar caro. O segredo que deveria ser protegido agora é uma mercadoria nas mãos de quem só quer ver o circo pegar fogo, no auge do conflito no aeroporto. João Raul fez uma revelação que paralisou Nayane. Ele não estava ali apenas para conversar. Ele tinha provas de algo que poderia destruir a reputação de toda a família. A chantagem estava armada. Nayane sentiu o chão sumir. Ela olhou para Laurzinho e Zilá, percebendo que eles também seriam arrastados para esse buraco negro. A viagem foi cancelada no exato momento em que os altofalantes anunciavam o embarque. O destino deles não era mais outro país, era o centro de um escândalo que João Raul estava ansioso para detonar. A tensão era insuportável. Nayane estava encurralada, sem saída e cercada por pessoas que, apesar de serem família, estavam mais preocupadas com a própria pele do que com a salvação dela. Eduarda não conseguia parar de pensar nas palavras de Valéria. O abandono não foi um erro. Foi uma escolha consciente. Esse pensamento martelava em sua cabeça, alimentando um desejo de destruição total. Ela procurou Alaor para desabafar, mas encontrou apenas mais conflito. Alaor estava exausto das reclamações de Alaorzinho e da instabilidade de Janete. A casa se tornou um ninho de cobras, onde cada um tentava morder o outro para se sentir superior. A agressividade nas discussões familiares subiu de tom, ninguém mais se respeitava. Era grito sobre grito, acusação sobre acusação. A estrutura daquela família estava podre por dentro e bastou um pequeno empurrão de Valéria e João Raul para tudo começar a desabar. Leandro, tomado pela fúria do desprezo de Agrado, começou a sabotar o trabalho dela. Ele espalhou mentiras, distorceu fatos e tentou colocar Duda contra ela. A traição de Leandro era meticulosa. Ele queria que Agrado perdesse tudo o que conquistou. Ele queria vê-la rastejando, pedindo perdão por tê-lo rejeitado. Agrado percebeu o jogo sujo e não recuou. Ela partiu para o confronto direto, enfrentando Leandro diante de todos. A briga foi violenta, com palavras que feriam mais do que tapas. O ambiente de gravação se transformou em uma arena de gladiadores, onde apenas um sairia vitorioso.
E Agrado não estava disposta a perder para um homem ferido em seu orgulho.